Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Hoje falaremos o capítulo 30 do canto 11, capítulo 29, canto 11 do Srimad Bhagavatam. Esse capítulo é intitulado O Desaparecimento da Dinastia Yadu. Então aqui, resumindo, esse capítulo trata da destruição da dinastia Yadu em relação com o encerramento dos passatempos da Suprema Personalidade de Deus. Depois que Sri Uddhava partiu para Badarikashrama, o Senhor Sri Krishna, observando muitos maus presságios, aconselhou os Jadavas a abandonar Dwaraka e ir para Prabhasa, na margem do Sarasvati, executar Swasti Ayana e outros rituais para neutralizar a má fortuna. Eles seguiram seu conselho e foram para Prabhasa. Lá, eles se absorveram em festividades e, devido ao poder ilusório do Senhor Krishna, se embriagaram. Assim, destituídos de inteligência, eles brigaram entre si e começaram a se matar uns aos outros, até que não restou ninguém vivo. Em seguida, Sri Baladeva foi para a margem do oceano e, mediante a força mística da yoga, abandonou o corpo. Ao ver o desaparecimento de Baladeva, o Senhor Sri Krishna, em silêncio, sentou-se no chão. Então, um caçador chamado Jara, confundindo a sola do pé esquerdo do Senhor com um veado, trespassou-a com uma flecha. O caçador, na hora, compreendeu seu engano e, prostrado aos pés do Senhor Sri Krishna, suplicou que ele o punisse. Em resposta, o Senhor Krishna disse ao caçador que o que ele fizera estava de fato de acordo com o próprio desejo de Krishna. O Senhor então enviou o caçador para Vaikunta. Quando Daruka, o quadrigário de Krishna, chegou à cena e viu o Senhor Krishna naquele estado, passou a lamentar-se. Krishna lhe disse que ele devia ir a Dwaraka, informar os residentes sobre a aniquilação da dinastia Yadu e aconselhar a todos que deixassem Dwaraka e fossem para Indraprastha. Daruka obedientemente cumpriu essa ordem. Então, finalizamos aqui o resumo e vamos para o início desse capítulo, no verso 1. O rei Parikshit disse: depois que o grande devoto Uddhava partiu para a floresta, que fez a Suprema Personalidade de Deus, o protetor de todos os seres vivos, na cidade de Dwaraka. Após sua própria dinastia ter se defrontado com a destruição decorrente da maldição dos Brahmanas, como pôde o melhor dos Yadus abandonar seu corpo
o mais querido objeto dos olhos de todos. Uma vez que seus olhos se fixassem na forma transcendental do Senhor, as mulheres eram incapazes de desviá-los. E uma vez que essa forma entrasse nos ouvidos dos sábios e se fixasse em seus corações, ela jamais sairia. Para não falar de adquirir fama, os grandes poetas que descreviam a beleza da forma do Senhor viam suas palavras revestidas de atração transcendental e agradável. E por ver essa forma na quadriga de Arjuna, todos os guerreiros no campo de batalha de Kurukshetra alcançaram a liberação em que se obtém um corpo espiritual semelhante ao do Senhor. Shukadeva Goswami disse: ao observar muitos sinais perturbadores no céu, na terra e no espaço exterior, o Senhor Krishna dirigiu aos yados reunidos no salão de assembleia chamado Sudharma as seguintes palavras. A Suprema Personalidade de Deus disse: ó líderes da dinastia Yadu, por favor, atentai para que todos esses terríveis presságios que apareceram em Dwaraka, como se fossem as bandeiras da morte. Não devemos permanecer aqui nem mais um instante. As mulheres, crianças e velhos devem deixar esta cidade e ir para Sankodara. Nós iremos para Prabhasa Kshetra, onde o rio Sarasvati corre rumo ao oeste. Lá devemos tomar banhos purificatórios, jejuar e fixar nossas mentes em meditação. Devemos então adorar os semideuses, banhando suas imagens, ungindo-as com polpa de sândalo e presenteando-as com várias oferendas. Depois de executarmos os rituais expiatórios com a ajuda de afortunadíssimos brahmanas, adoraremos tais brahmanas, oferecendo-lhes vacas, terra, ouro, roupas, elefantes, cavalos, quadrigas e moradias. Este é de fato o processo adequado para neutralizar nossa iminente adversidade, e é certo que trará a suprema boa fortuna. Semelhante adoração dos semideuses, brahmanas e vacas pode conceder o mais elevado nascimento para todas as entidades vivas. Depois de ouvirem o Senhor Krishna, o inimigo de Madhu, falar essas palavras, os anciãos da dinastia Yadu deram seu consentimento dizendo: assim seja. Após atravessarem de barco o oceano, eles rumaram para Prabhasa em quadrigas. Lá, com grande devoção, os Jadavas executaram as cerimônias religiosas de acordo com as instruções da Suprema Personalidade de Deus, seu Senhor pessoal. Eles também executaram vários outros rituais auspiciosos. Então, com sua inteligência coberta pela providência, eles se entregaram a tomar bebida doce maireia, que pode intoxicar por completo a mente. De tanto beber, os heróis da dinastia Yadu ficaram embriagados e por isso começaram a se sentir arrogantes. Confundidos assim pela potência pessoal do Senhor Krishna, surgiu entre eles uma terrível briga. Enfurecidos, pegaram de seus arcos e flechas, espadas, balas, maças, lanças e arpões, e atacaram uns aos outros à beira do oceano. Montados em elefantes e quadrigas com bandeiras tremulantes, e também em asnos, camelos, touros, búfalos, mulas e até em seres humanos, os furiosíssimos guerreiros
se juntaram e atacaram violentamente uns aos outros com flechas, assim como os elefantes na floresta atacam um ao outro com as presas. Despertada sua inimizade mútua, Pradyumna lutou ferozmente com Shamba, Akrura com Kuntibodya, Aniruddha com Satyaki, Subhadra com Sangramaditi, Sumitra com Surata, e os dois Gadas um com o outro. Cegos, em virtude da embriaguez e completamente confundidos pelo próprio Senhor Mukunda, outros guerreiros, tais como Nishata, Ulmuka, Sahasrajiti, Satyajit e Banu, também se confrontaram e mataram-se uns aos outros, abandonando por completo sua amizade natural. Os membros dos vários clãs dos Yados, os Dasharas, Vrishnis e Andrakas, os Bojas, os Satwatas, Madhus e Arbudas, os Maturas, Shurasenas, Visharjanas, Kukuras e Kuntis, todos se mataram uns aos outros. Assim confusos, filhos lutaram com os pais, irmãos com irmãos, sobrinhos com os tios paternos e maternos, e netos com avós. Amigos lutaram com amigos, e bem-querentes com bem-querentes. Desse modo, amigos íntimos e parentes, todos se mataram uns aos outros. Quando todos os seus arcos se quebraram e suas flechas e outros mísseis se esgotaram, eles agarraram as compridas hastes de bambu com as próprias mãos. Logo que empunharam estas hastes de bambu, elas se transformaram em varas de ferro duras como raios. Com essas armas, os guerreiros passaram a se atacar uns aos outros repetidas vezes, e quando o Senhor Krishna tentou detê-los, eles também o atacaram. Em seu estado de confusão, ó rei, eles também tomaram o Senhor Balarama por um inimigo. De armas na mão, correram em sua direção com a intenção de matá-lo. Ó filho dos Kurus, Krishna e Balarama então ficaram iradíssimos. Após apanhar algumas hastes de bambu, eles, indo de um lado para outro na batalha, começaram a matar com aquelas massas. A ira violenta desses guerreiros, que estavam subjugados pela maldição dos Brahmanas e confundidos pela potência ilusória do Senhor Krishna, então os levou à sua aniquilação, assim como um incêndio que começa num bambuzal destrói a floresta inteira. Quando todos os membros de sua própria dinastia foram assim destruídos, o Senhor Krishna pensou consigo mesmo que, enfim, se retirara o fardo da terra. O Senhor Balarama sentou-se, então, à beira do oceano e fixou-se em meditação sobre a suprema personalidade de Deus. Fundindo-se em si mesmo, ele abandonou este mundo mortal. O Senhor Krishna, o filho de Devaki, ao ver a partida do Senhor Rama, sentou-se em silêncio no chão, sob uma árvore pipala próxima dali. O Senhor exibia sua refulgente forma de 4 braços, cujo fulgor, assim como um fogo sem fumaça, dissipava a escuridão em todas as direções. Sua tez era da cor de uma nuvem azul escuro, sua refulgência da cor do ouro derretido, e sua forma toda auspiciosa tinha a marca de Srivatsa. Um belo sorriso embelezava seu rosto de lótus. Cachos de cabelo azul escuro adornavam-lhe a cabeça.
Seus olhos de lótus eram muito atrativos, e seus brincos em forma de tubarões reluziam. Vestia um par de roupas de seda, um cinto ornamental, o cordão sagrado, braceletes e enfeites de braços, bem como um elmo, a joia caustuba, colares, sininhos de tornozelo e outros emblemas reais. Rodeando seu corpo haviam guirlandas de flores e suas armas pessoais em formas corporificadas. Ao sentar-se, ele manteve o pé esquerdo com a sola da cor de um lótus vermelho sobre a coxa direita. Bem naquele momento, um caçador chamado Jará, que se acercara do lugar, confundiu o pé do Senhor com a cara de um veado. Achando que encontrara sua presa, Jará trespassou o pé com sua flecha, que fora feita do fragmento de ferro que sobrara da massa de samba. Então, ao ver aquela personalidade de 4 braços, o caçador ficou aterrorizado devido à ofensa que cometera. Prostrando-se, ele colocou a cabeça sobre os pés do inimigo dos demônios. Jará disse: Ó Senhor Madhusudana, sou um grande pecador, cometi este ato por mera ignorância. Ó Imaculado Senhor, ó Uttamashloka, por favor, perdoa este pecador. Ó Senhor Vishnu, os sábios dizem que, para qualquer homem comum, a lembrança constante de ti destruirá a escuridão da ignorância. Ó Senhor, eu te ofendi. Portanto, ó Senhor de Vaikunta, por favor, mata agora mesmo este pecaminoso caçador de animais, para que ele não volte a cometer tais ofensas contra pessoas santas. Nem Brahma, nem seus filhos, encabeçados por Rudra, nem nenhum dos grandes sábios que são mestres dos mantras védicos, conseguem entender as funções de teu poder místico, porque tua potência ilusória encobriu-lhes a visão. Eles desconhecem como atua teu poder místico. Portanto, que posso eu, pessoa de nascimento tão baixo, dizer? A Suprema Personalidade de Deus disse: Meu querido Jará, não temas, levanta-te, por favor. O que foi feito é de fato meu próprio desejo. Com minha permissão, vai agora para a morada dos piedosos, o mundo espiritual. Depois de receber essa instrução do Senhor Supremo, Krishna, que assume um corpo transcendental por sua própria vontade, o caçador circunjurou o Senhor 3 vezes e prostrou-se diante dele. O caçador, então, partiu num aeroplano que aparecera só para levá-lo para o céu espiritual. Naquele momento, Daruka estava à procura de seu senhor, Krishna. Ao se aproximar do lugar onde o Senhor estava sentado, ele percebeu o aroma de folhas de tulasi na brisa e seguiu nessa direção. Ao ver o Senhor Krishna descansando ao pé de uma figueira de Bengala, rodeado de suas armas resplandecentes, Daruka não pôde controlar a afeição que sentia no coração. Precipitando-se da quadriga, com os olhos cheios de lágrimas, ele caiu aos pés do Senhor. Daruka disse: Assim como numa noite sem lua, as pessoas desaparecem na escuridão e não conseguem encontrar o caminho, agora que perdi de vista teus pés de lótus, meu Senhor, perdi a visão e estou vagando às cegas na escuridão. Não posso achar meu rumo, nem encontrar paz alguma.
ó principal dos reis, enquanto o quadrigário ainda estava falando diante de seus próprios olhos, a quadriga do Senhor, junto com seus cavalos e bandeira, a qual trazia o emblema de Garuda, subiu ao céu. Todas as armas divinas de Vishnu ascenderam ao céu e seguiram a quadriga. O Senhor Janardana então falou a seu quadrigário, que estava muito espantado ao ver tudo isso. Ó quadrigário, vai a Dwaraka e dize aos membros de nossa família como seus entes queridos se destruíram uns aos outros. Conta-lhes também sobre o desaparecimento do Senhor Sankarsana e minha situação atual. Tu e teus parentes não deveis permanecer em Dwaraka, a capital dos Yados, porque tão logo eu a tiver abandonado, ela será inundada pelo oceano. Todos devem tomar suas próprias famílias, bem como meus pais, e sob a proteção de Arjuna, ir para Indraprasta. Tu, Daruka, deves situar-te em devoção inabalável a mim e permanecer fixo em conhecimento espiritual e desapegado de considerações materiais, entendendo que estes passatempos são uma exibição de minha potência ilusória. Deves permanecer tranquilo. Após receber essa ordem, Daruka circunjurou o Senhor e ofereceu-lhe reverências repetidas vezes. Ele pôs os pés de lótus do Senhor Krishna sobre a cabeça e então, com o coração partido, voltou à cidade. Então aqui terminamos este capítulo, 30, onde observamos que Krishna criou a situação para que os seus familiares voltassem com ele para o mundo espiritual, e assim criou essa briga, essa guerra, mas tudo sob o controle de Deus, que faz os arranjos místicos nesse mundo, e nós não podemos entender muito bem quais são os propósitos de Krishna aqui no plano desse universo material, quando ele vem, ou qualquer coisa na nossa vida está sendo controlado perfeitamente por Krishna quando estamos rendidos a ele. De modo que Krishna elaborou todo esse projeto da sua permanência aqui nesse mundo por algum motivo, e depois ele também faz essa montagem, vamos dizer assim, ilusória de que ele morre ou que ele abandona o corpo, e depois ele parte para fazer outros passatempos em outro universo, E assim é Krishna, ele sempre está fazendo atividades em algum lugar. E quando ele termina, naturalmente, dizem que Krishna viveu aqui 150 anos, mas ele nunca mudou a aparência dele até quando ele tinha 16 anos. Então ele ficou com aquela aparência até os 150 anos. E a gente observa também que os devotos dele, sabendo assim que ele ia embora, eles ficam com muita dor no coração, mas Krishna depois manda todo mundo de volta para o mundo espiritual, porque quem teve esse contato direto com Krishna em alguma espécie de serviço devocional vai estar sempre com Krishna. Só continua aqui no mundo material quem realmente está recusando a se entregar a sua alma, o seu espírito para esse ponto de amar a Deus. É assim que funcionam as coisas nesse mundo. Então, na forma humana, tudo se torna facilitado, Vamos, então, tomar uma atitude de, através da leitura desse Srimad Bhagavatam, aceitar as instruções de Krishna. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse capítulo.
muita luz em seus corações, todas as glórias a Sri Sri Radha Krishna, Gaura Nitai, ao Mahamantra Hare Krishna, Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos. Haribol.